Talento, pra mim, é algo que a gente conquista ou aprimora. Tem gente que parece que nasceu pra brilhar, nem precisa de muito esforço. No caso do meu convidado, tem um pouquinho de tudo. Que ele é um artista, não há dúvidas. Afinal, não é qualquer um que transforma tampa de panela em pandeiro. Mas só ele sabe o quanto ele ralou para chegar até onde chegou. Na boa, hoje o meu papo é com o grande Dodó, fundador do Arautos do Gueto, que para mim é um dos projetos mais incríveis que eu já conheci. É ou não é, Dodó? Falei exageradamente ou tá certo? Nossa, é uma honra primeiro ouvir isso, né? Mas é isso, né? Eu fico muito feliz de estar participando aqui no Na Boa, porque realmente é isso, né? Na Boa, pô, minha história é mais ou menos isso mesmo, né? Vem da lata, vem dessas batidas de tampa de panela. E uma coisa você não sabe, tá, minha amiga? A tampa de panela antes, ela era o meu volante de carro, que eu ficava nas ruas da comunidade, sonhando em ter um carro, então eu andava nas ruas todas assim, com uma tampa de panela na mão, eu e mais um amigo, fingindo que a gente era motorista de ônibus. Ah, você tá brincando! Sério. Andava tudo, o pessoal tá assim, bicho, Dodó é muito doido. Agora, como é que esse volante virou pandeiro? Me conta. Foi de você? Já tinha músicos na sua família? Como é que começou isso? Para quem tá escutando a gente, Dodó, vamos só localizar a galera também. Quem é o Dodó? Quem é o Anderson? Onde você está? De onde veio? Então, eu sou o Anderson, mais conhecido como Dodó. Sou filho da Dona Teresa, Dona Terezinha, filho do Senhor Raimundo, pai da Isabela e da Isadora, marido da Ana Carolina. Nascido e criado no Morro das Pedras, região oeste de Belo Horizonte. E é isso, né? A gente começa igual você falou, né? Na questão da tampa. Então essa tampa assim, de panela, essas coisas assim, bem alternativas na minha vida sempre teve presente, sabe? Outrora essa tampa era um volante de carro para mim, que eu ficava rodando na comunidade, assim, fingindo que era um motorista de ônibus, né? Todo mundo fala assim, bicho, esse Dodó é doido. Então, ora essa tampa era volante, ora ela também pandeiro. Porque em casa sempre teve algum tipo de instrumento, né? O meu pai, ele era um sambista, mas não um sambista, né? Não, ele participava de rodas de samba, e minha mãe sempre fala, não, o seu pai é diferente. O seu pai, ele sempre teve instrumento, mas ele era tipo o dono da bola, né? Que ele comprava instrumento, o pessoal tirava ele do grupo e ficava com os instrumentos que ele tinha comprado de percussão. Então lá em casa sempre teve uma coisinha assim, sabe? Aham. E aí partiu de você experimentar esses ritmos, esses batuques aí. Foi de brincadeira? Foi uma coisa de criança mesmo? Ou você já pensava assim, poxa, eu queria ter um instrumento, como eu não tenho, vou transformar isso em vou improvisar aqui. Como é que foi? A Silvia, eu sempre ia com ele nessas rodas, sabe, assim, de pagode. Eu era a única criança a tocar uma timba na época, que hoje é um tantã, né? E essa timba hoje virou timbal, né? Mas assim, eu era muito pequeno e nessas rodas de samba que ele ia, aí eu sempre tocava. Mas a minha experiência, ela era uma coisa que eu já nasci com isso, sabe? A minha mãe, meu pai escutava música em casa, eu sempre me interessava para aquele som que estava lá no final da música, lá no fundo da música. Uhum. Qual que era aquele triângulo, o que era aquilo, o que estava no fundo, eu não sabia, mas aquilo sempre me despertou um interesse muito grande, né, em saber o que era aquilo e tal. Então, o que eu fazia? Aí, eis que veio a minha primeira bateria. De que forma? Eu pegava um cabide da minha mãe, né, que era de metal, né, e pegava uma colher e falava assim, pô, isso aqui já é um som parecido com aquele que eu estava escutando no disco. Não era CD, não era disco mesmo, bolacha, tá? Tenho 38 anos, já vivi isso também. Então já entregou, né? Já entregou a nossa época, Dodó. Sabe quando eu escutei você me falando isso uma vez, quando eu escutei você falando essa questão da colher e tudo, do cabide, eu pensei assim, gente, eu nunca mais vou brigar com os meus filhos.
quando eles fazem isso, porque eu posso estar reprimindo um talento dentro de casa. Quando eu te escutei falando isso, eu falei, caramba, eu tenho que prestar mais atenção nas brigas que eu compro dentro de casa, né? Porque imagina sua mãe, ela devia ficar louca com você, né? Não, minha mãe, as professoras da escola, né? Porque minha mãe era presente na escola, mas por causa desse lado meu musical. E a professora falava, olha, ele só fica batucando, então tem que olhar isso, tem que conversar com ele. Então eu chegava em casa e montava essa bateria com cabide, com tampa, com panela. E o chão do meu quarto ele era de madeira, então quando eu pisava nele, dava um som grave, sabe? Hoje eu sei o que é grave, mas na época eu nem sabia o que era, mas eu achava aquilo interessante. Então o som do cabide, que eu pisando no chão e a tampa de panela, então, pô, eis que veio minha primeira bateria, sabe? Aham. E aí, você montou aí essa bateria improvisada, como é que a coisa foi desembolando e foi caminhando até você enxergar que, opa, peraí, isso aqui dá para ser mais do que uma diversão, eu posso fazer disso aqui um trabalho, eu posso criar um bloco como você criou, Uhum. e depois lá na frente um projeto, né? Porque isso aí é muito presente, Silvia, muito presente. Até há pouco tempo agora eu estava de férias e tirei um tempinho para descansar, e eu tô lá sentado lá, e eis que vem um bloco de percussão na minha direção. Eu falei assim, Ai, não ai, tem ai. condição, não. Isso me persegue. Então, quando houve a separação dos meus pais nossa, eu tinha 7 anos, por aí, 7 para 8 anos, e que eu fui morar na cidade de Ouro Preto com minha mãe. Então lá, aí isso ficou mais aflorado, porque lá era escola de samba para tudo que é lado. E na escola também, cada escola tinha uma fanfarra. Então é onde eu tive esse contato mais próximo assim com a percussão. A escola de samba também era feita lá, porque tinha as escolas de samba tradicionais de Ouro Preto, mas tinha aquelas de rua, né? Então as de rua, que era só com os amigos lá, era uma tampa, era uma lata, né? E a gente amarrava lona nela, esticava a lona muito forte e passava um barbante para dar um som de instrumento. Então, primeira experiência também, não, segunda experiência. A terceira já foi na escola, que aí eu tentei tocar trompete, tentei tocar corneta, mas o meu fôlego não dava, né? Ainda mais tocar andando, que lá eu não estava aguentando soprar, embocadura. Ainda mais as ladeiras de Ouro Preto, né? Oxe, imagina. Aí fui para caixa, ou seja, lá vai eu para percussão de novo, né? Então aí eu voltei para Belo Horizonte, né? Voltei para Belo Horizonte e já tinha um bloco aqui na comunidade, sabe? Já tinha um bloco aqui na comunidade e eu comecei a fazer parte disso. Mas só que eu só ficava olhando. E eu e alguns amigos meus, a gente ficava somente olhando e falava assim, não, vamos fazer igual, vamos, pô, mas a gente não tem instrumento. Não, eu tenho uma lata, eu tenho uma tampa de privada, eu tenho um tambor de plástico, eu tenho uma tampa de panela. Então a gente reunia na esquina lá de casa e ficava imitando aquele som que a gente ficava vendo. Então a gente virou assim, fã também pelo Olodum, pela timbalada, pelo ilê, tudo que era baiano e percussivo para mim, né, e pra gente naquela época, assim, era fantástico, sabe? Então aí quando vinha o pessoal dessa banda passando, aí a gente ficava morrendo de vergonha, a gente parava, guardava os negócios, sabe? Assim, poxa, lá vem os caras, né? E tal. Então assim foi. Eles não podem ver essa tampa de panela aqui improvisada, né? É, Mas eu garanto que isso que deve ter gerado a identificação, né, Dodó? Que deve ter olhado e falado assim, caramba, esses caras querem tanto tocar, eles estão com tanta vontade que olha o que eles fizeram, né? porque a partir daí, dessa vontade nossa já de querer tocar, né, e de querer fazer acontecer algo, a gente queria também uma banda. A gente queria fazer uma banda. Então a gente, de tanto ficar ali tocando, de tanto ficar ali, faz a gente vai ter que ter uma banda. Vamos fazer uma banda? Vamos, mas todo mundo é pequeno, todo mundo é de menor, né? Ali eu já tinha os meus 12, 13 anos, né? Então tinha ali 12 para 13. Então a gente falou assim, cara, vamos convidar, tem um cara ali que ele é gerente de uma rede de supermercado, né, que era grande aqui, eu nem sei se tem ela mais. Não, aliás, claro que tem, ela é enorme. Não sei se eu posso falar o nome dela. Mas aí, Pode sim. do Extra Supermercado.
Então Aham, ele era aham. gerente. Então nós batemos lá e falei assim, pô, o cara ele vai dar uma força pra gente. Né? E ele jogava bola também, já era atleta, o nome dele é Inácio. Então nós batemos o portão dele, Inácio, a gente tá com uma ideia, a gente quer fazer uma banda, é isso, é isso, é isso. Ele, cara, legal, legal isso, eu gostei dessa ideia. Então ele topou. Foi a primeira captação de recurso que a gente fez na nossa história. E eu com 12 anos, né, 12 para 13, a gente nem sabia, falei assim, cara, o cara topou, né? E passou, a Uhum. gente não tinha instrumento, a gente falou, bicho, como é que a gente vai fazer instrumento? Não, vamos ir aqui na Silva Lobo, na Barão, na Raja, vamos tentar achar alguma empresa que apoie para a gente comprar esses instrumentos, né? Então aí começou a luta dos nãos, né? Então, vários nãos, É. várias portas fechadas. Vai em um não, vai em outro não, até que ele bate na porta do Tunico Braga, ele é dono de uma fábrica que faz móveis para hospitais. Não tem nada a ver com instrumento, nada a ver, nada a ver. E falou assim, olha, eu não entendo nada, nem do que vocês estão falando. Só que é o seguinte, ó, a fábrica tá aí aberta, tá? Você utiliza todo o meu material, utiliza meu pessoal aí, entendeu? E fazem o que vocês querem fazer. Então aí nós conseguimos construir nós mesmos os nossos primeiros 22 instrumentos. Que massa! Vocês mesmos que produziram, que fizeram. Nós mesmos que fizemos os instrumentos. Só pesquisando, aí você imagina, na época, a nossa pesquisa era visual. Não tinha os tutoriais aí que a gente tem hoje, né? Nada. A gente sabia como que era, aí falaram, vamos comprar a chapa. Nós compramos a chapa total, nossa, pesada pra caramba. Né? E já tinha muita coisa na fábrica dele. Então não tinha parafuso, ele cedeu o parafuso. Então ficou assim, instrumento pesado pra caramba. Mas assim, o orgulho de quando ficou pronto, né, dos primeiros ensaios e tudo, foi algo assim, poxa, olha a barreira que a gente passou, sabe? Que a gente transpôs É. isso. E o Inácio, de tanto ele acreditar, poxa, dentro de um mês, o que o doido faz? Ele sai do supermercado, ele larga tudo, sabe? Para investir. Tá brincando? E ele investiu em vocês? Investiu na gente, ou seja, investiu a sua doação de tempo, de correr atrás, sabe? Então vamos ver o que a gente faz, criar parcerias com faculdade e tudo. Então aí que em 1996 nós fundamos o Grupo Cultural Arautos do Gueto, que veio através de uma lata, o nosso cartão de visita percussivo, né? Então através daí que aí o nosso sonho, né, ele acendeu, nem reacendeu, ele acendeu. Nós tínhamos um sonho de ter uma banda. Nós conseguimos ter essa banda com esses instrumentos, fizemos vários shows, né, invadimos vários eventos. Esse é o melhor. Né, nós invadimos porque era assim, é um bando de jovem, cara, querendo fazer acontecer. Então, através Claro. dali, a gente falou assim, pô, a gente quer tocar, a gente via as coisas e falou, a gente quer tocar ali. Mas como Uhum. tocar ali? Por exemplo, Festival de Arte Negra. Como tocar no Festival de Arte Negra, no FAM? A gente não sabia. Falei assim, velho, vamos colocar instrumento tudo dentro do ônibus aí, e vamos lá para a Praça da Estação, antiga Casa do Conde. Então vamos para lá, e vamos montar lá e vamos entrar tocando. Foi o que a gente fez. E deu. E onde vocês chegavam, claro, já fazia o maior sucesso, todo mundo curtia, né? Até, por exemplo, esse evento mesmo, nós montamos lá na porta, aí nós entramos tocando e tal, evento cheio, todo mundo atrás da gente pulando e tal. Aí tal, e chegou uma moça lá com uma prancheta e falou assim: o nome de vocês não está na programação, não, qual que é o nome? Ah, que ótimo. Aí nós falamos, não, realmente, não tá não, mas a gente queria tocar e tudo. Aí por essa ousadia aí que a gente conheceu, sabe, Tambolelê, aí que a gente conheceu Maurício de Zumba, que aí que surgiu muita coisa assim legal na nossa história, sabe? Mas e aí, como é que foi essa transição? Vocês no início, então, vocês eram uma banda, pode dizer assim, um conjunto? Como é que eu falo? Sim, era uma banda, era uma banda. Era uma banda, né? Mas e aí, quando que foi o estalo do, peraí, a gente pode ser mais que uma banda também, o Arautos também pode trazer mais pessoas para dentro, e assim como a gente não sabia, outras pessoas também não sabem, e a gente pode ensinar. Como é que foi essa virada? Olha, foi a gente tendo o olhar de como a gente era. Porque nós éramos uma banda,
Então, assim, já tinha jovem fazendo aquilo que a gente estava fazendo, batucando nos cantos e tudo. Falei assim, gente, vamos então fazer uma banda mirim? Então nós fizemos uma banda mirim do Arautos do Gueto. Da banda mirim, poxa, vamos fazer um bloco de percussão? Então nós fizemos um bloco de percussão, um bloco afro do Arautos. Aí, poxa, então uma coisa puxa a outra. Vamos fazer um grupo de dança afro. Aí nós fizemos o convite para a Marlene Silva, uma das percussoras da dança afro aqui em Minas, saudosa Marlene Silva, e que topou também. Né? Então o grupo ele foi criando um corpo, sabe? Então aquilo foi uma coisa assim, cara, Uma poxa, coisa foi que puxando a legal. outra, né? Uma coisa foi puxando a outra, a gente foi estudando mais. Uma virada de chave muito grande que a gente teve na nossa história também foi quando a gente aproximou do Afro-Reggae. Ai, que A gente legal. foi até o Rio, a gente, sabe, nós ficamos lá um tempo lá no Rio, eu fiquei lá um tempo no Rio, vendo como que é o trabalho, visitando a sede, visitando as comunidades, e falou assim, cara, é isso que a gente quer fazer lá. Então a gente volta com mais corpo, Uhum. sabe, enquanto projeto. Então já em 2000, né, aí a gente consegue já o nosso CNPJ. Aí a gente começa já a fazer editais, entrar em lei de incentivo, conseguir alguns apoios para a gente estruturar o projeto com uniforme, com instrumentação, né, com isso tudo. Então Uhum. a virada de chave nossa, ela foi assim, do olhar que a gente teve de jovens que estavam fazendo aquilo que a gente fez lá atrás. Então a gente foi criando esses grupos, sabe? Foi criando esses grupos. E um fator legal, que cada integrante da banda era o regente desses grupos, sabe? Então o Uhum. Hugo, o Gueto, né, que ele é conhecido hoje, o Hugo ele já era da banda Mirim, o Geraldo já puxava o bloco afro, sabe? Aí tinha o Renato, que já era nosso secretário, aí a Fabíola, que já dava aula de canto. Então, a banda mesmo, que já fazia esse trabalho voluntário para o nosso projeto. Agora vamos lembrar, Dodó, que assim, a gente está falando muito ali do Arautos do Gueto, mas vamos ampliar a nossa visão e pensar que você está falando aí de jovens, como você falou aí no início, né, que tinha 13, 14 anos, que influenciaram outras pessoas que estavam ali também fazendo um batuque, que chamaram essa galera para se juntar, que foi ganhando corpo, que foi crescendo, e você está falando de jovens de comunidade, né? De Uhum. jovens que é justamente nessa idade que muitas vezes são convidados para entrar na boca, para fazer um bico ali, um outro aqui, que tem tudo para desviar, e aí você mostra aí, talvez acho que naquela época você não tinha nem essa noção do Uhum. quão importante você foi, esse projeto, o Arautos, foi importante para você e para quem estava à sua volta também. Você, sem perceber, ou você já percebia o quanto você estava impactando a vida de outras pessoas ali? Você já tinha essa noção? A gente já tinha essa noção, sabe? Porque a gente, eu como os outros jovens, a gente é criado, assim, já num clima tenso, né? Então nós fomos criados num clima tenso, assim, de comunidade. Né? Então, os nossos ensaios, por diversas vezes, foram parados por causa de guerra, de gangue, por causa de tiroteio, por causa de polícia, por causa de invasão de polícia, enfim. Então, isso desde pequeno, desde de bebê, a gente vivencia isso, né? Uhum. Então, quando a gente vem com essa proposta de formar bandas e tudo, a gente já vem já também para dar uma outra visão, uma outra perspectiva de caminho para esses jovens, para essas crianças. Então, por quê? Porque caminho, até nós, como coordenador, a gente já teve várias ofertas para caminhos ruins. Então, a gente não Uhum. quer que essas ofertas cheguem também para esses jovens. A gente quer chegar na frente, sabe? A gente quer É. chegar com um novo caminho na frente. Então, quando a gente coloca esses jovens para se apresentarem no Mineirão, a gente já está abrindo outra perspectiva para ele. Poxa, eu posso. Né? E não é Sim. apresentar no Mineirão em um evento, não. São intervalos do jogo do Campeonato Brasileiro. Intervalos entre o primeiro e o segundo tempo, no meio do gramado. Eu tô toda arrepiada. Com o ônibus vindo buscar dentro da favela. Com batedor e tudo. Ou seja, em outro momento a polícia vinha na favela fazer operação, não, mas a polícia estava vindo para ser batedor do nosso ônibus. Saca? Sim.
Sim, a visão, a perspectiva muda totalmente, né? E isso é fácil de mostrar para os jovens, vamos colocar aí os pré-adolescentes, 12, 13 anos. E para esses meninos com 17, 18, que você já teve essa experiência de recuperar esses jovens, de falar, ei, 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 sai disso aí, vem para cá, pula para o lado de cá, já teve isso também, é mais difícil, é mais fácil trabalhar com os meninos que estão começando, como é que é isso? O nosso foco ele é muito direcionado para prevenção, sabe? Uhum. Então a gente quer inserir nele, a gente quer potencializar, a gente quer fazer com que ele enxergue o grande talento que ele é, porque é muito difícil um jovem de comunidade enxergar esse talento dele. Então, quando ele não tem esse espelho de falar assim, poxa, eu posso aquilo, ó, eu sei fazer isso aqui e tudo. Então, quando ele não tem, a gente está ali para falar que ele tem e criar oportunidades para isso, para que ele não ache um caminho mais fácil, sabe? É. Na nossa história, infelizmente, nós já perdemos vários jovens e é muito triste. Uhum. A gente olhar para um quadro igual a gente tem hoje lá no Arautos, nós temos um quadro na nossa sede, com ex-alunos e tudo, e olhar para alguns deles e ver que eles escolheram um caminho não tão bom, né, que hoje não está aqui conosco. Sim. Então, assim, é um trabalho de prevenção, porque o Arautos ele não combate a criminalidade. O Arautos ele não está ali para criar uma rivalidade com um poder paralelo. A gente está ali para oferecer oportunidades para esses jovens. Então, para que ele possa trilhar o caminho dele, para ele que possa achar aliás, que ele possa se achar. Tem jovens hoje que é professor de música em outras escolas, tem jovem hoje que já dá aula de arte em outros projetos, tem jovem hoje que é gerente também de supermercado, tem jovem hoje que é lutador de MMA, e tudo que saiu de uma lata, de tudo que saiu de um tambor de percussão. Então, olha para você ver, né? Sim. Agora, oportunidade é o que não falta para eles dentro do Arautos, né? Quando eu te conheci, eu não esqueço disso. A gente estava ali nos fundos daquela escola que até então era onde você usava como o espaço para poder oferecer aí as aulas e tudo. E logo depois você conquistou o seu espaço. Você falou agora aí da sede. Como é que foi esse salto aí, esse pulo para uma sede do Arautos, que tem toda a cara de vocês e que tem um espaço incrível que vocês oferecem mais do que as aulas de música, que tem várias outras oficinas também, e veio com a parceria da Gerando Falcões, né? Como é que foi esse pulo aí? É difícil até falar como que foi, viu? Porque, ou seja, a gente já teve uma sede. Nós tivemos uma sede dentro da comunidade. Só que por falta de recursos nós perdemos essa sede, né? Essa casa. Então, como eu já morava sozinho, com 15 anos, então a sede passou para minha casa. Então a sede ela foi na minha casa, ou seja, onde eu dormia também era meu escritório, onde eu recebia os meninos, onde fazia ensaio e tudo. Então nós ficamos 10 anos sem um espaço. E você imagina, você ficar 10 anos tentando algo, sempre tentando um edital, sempre tentando alguma coisa, tem hora que você não fica muito, assim, você não fica acreditando muito, mas só que você tem que viver aquilo que você prega, né? Se a gente coloca no jovem que ele pode, que ele consegue, não desista, se tem um muro, transpasse, faça tudo, você tem que pegar isso para você no seu momento que você está passando por uma barra. Então, eis que numa sexta-feira eu recebo um link. Eu recebo um link de uma grande amiga do Instituto Unimed BH, Renata, e ela fala assim, Dodó, olha esse edital, é a sua cara. Ela falou desse jeito. É a sua cara. Aí eu entrei no edital e tudo, eu tô lendo, aí depois de uma meia hora, ainda ela fala assim, ó, detalhe, ele fecha hoje. Eu pensei, Caramba! deixa eu ler aqui. Aí eu li e fiz a minha inscrição. Ok, consegui entrar com ele, fiz a inscrição do edital da Gerando Falcões. Então a coisa aí, ela foi assim, normal, que para mim era um edital assim como qualquer outro que eu já tinha feito. Como os outros que você já tinha escrito e que nem sempre deu certo, né? Sim, né? Ou também que Aham. deram certo, mas o processo de edital é meio que igual, sabe? Assim, você manda o texto, manda umas documentações, enfim. Aí eu mandei algumas coisas, depois a gente recebe e-mail, olha, a sua inscrição foi feita no edital e tal. Eu falei, tá, beleza, tá, vida que segue.
Aí depois eu recebo outro e-mail, olha, manda pra gente a sua biografia. Aí eu mandei tudo, olha, você passou da primeira fase, sua biografia foi aceita e tal, não sei o quê. Aí eu ainda, né, tá, beleza, tipo assim, né? Tá bom, o Tá, que que esse povo quer? O que mais que eles querem, né? tipo assim, eu já sei isso onde vai dar, saca? Aham. Aí depois, olha, sua biografia foi aceita e tal, não sei o quê. Dia tal, você vai receber aí na sua comunidade o cofundador da Gerando Falcões, que é o Lê Maestro. Então você vai Uhum. receber aí o cofundador. Aí eu falei assim, cara, edital, não existe isso não, mano. Entendeu? Eu vou ter que receber alguém aqui por causa, pô, essa parada já tá estranha. Aí já vi um roteiro, olha, você tem que apresentar para ele a comunidade, apresentar para ele algumas instituições, apresentar o seu trabalho, reunir as crianças e tal. Ou seja, você vai apresentar à comunidade seu trabalho para ele. Então, assim, poxa, velho, é um edital em Uhum. loco, né? O negócio tá ficando sério. Aí eu já fiquei assim, saca? Aí, beleza. Ele veio, né? Eu segui o roteiro, apresentei para ele a comunidade, tudo. Nós fizemos reuniões com algumas lideranças locais e tal. E beleza, Dodó, beleza e tal, e foi embora. Eu recebo um e-mail. Olha, você passou dessa fase, você vai vir para São Paulo, né? Ficar aqui, eu acho que foram 20 dias que eu fiquei lá. Então você vai ficar aqui para alguns testes. Aí que eu falei assim, caraca, mano, essa parada é muito doida, né? Vamos lá, vamos ver. Tá Aí ficando sério. tá ficando sério. Sabe quando você toma um susto assim, lendo um e-mail assim? Eu falei assim, velho, que é isso, cara? Isso Né? foi quando? 2000 nós estamos 22, pandemia 2021, 2019. 2019. Olha só. 2019. Então eu fui para São Paulo, passei, fiz lá vários testes lá, né? Então, bicho, escrita de planilha, apresentação, montagem de pitch, apresentação de projeto para bancadas, visitas de favelas lá em São Paulo, visita de polos culturais lá da Gerando Falcões, até que é tipo um jogo de videogame, né? Até chegar no chefão, que é o Edu Lira, né? Então, mediante a isso tudo, cara, aí eu cheguei na conversa com o Edu Lira, né? Ainda para me Aham. complicar, ainda ele fala assim, Dodó, tô atendendo o líder aqui, cara, o dia inteiro. Bicho, a sua entrevista vai ser andando, vamos trocar uma ideia lá pra rua. E ele anda rápido pra caramba, eu já tava tenso de estar perto dele. Eu já tava tenso naquela situação toda que eu tinha vivido lá, né? De tipo assim, se você imagina, os dados são mais ou menos quase 700 pessoas inscreveram para esse edital. Dessas 700, mais ou menos 150 a 160 foram visitados em loco. Desse número, 30 foram escolhidos para ir para São Paulo, né? E Uhum. desses 30 que foram escolhidos para São Paulo, 4 foram aprovados para entrar para a Rede Gerando Falcões de aceleração. E desses 4, Dodó estava dentro. Uhul! Esse é o cara. Para quem tá escutando a gente e talvez não conheça Gerando Falcões é uma rede de ONGs, né, Dodó? Um ecossistema O Edu Lira é um dos nossos maiores empreendedores sociais hoje no Brasil. Ele ele tem um poder de mobilização gigantesco, com grandíssimas empresas e grandes empresários brasileiros que colocam a grana e impulsionam aí várias ONGs e vários projetos, né, Dodó? sim. A Gerando Falcões, ela tem uma metodologia, ela tem uma base, sabe, muito forte de transformação. Foi aí que quando eu percebi lá, eu falei assim, cara, esse edital não é sobre o projeto Arauto, sabe? O edital é sobre você, o edital era eu. Assim como É. outras várias lideranças maravilhosas que compõem a rede. Né? Então, o Edu e a Gerando Falcões, eles apostam na liderança, eles aceleram a liderança, para que assim a gente acelere o nosso projeto, a nossa comunidade, o nosso time. A Gerando Falcões hoje, aí eu entrei ainda, depois dessa aprovação na GF, aí eu entrei ainda para a Faculdade de Empreendedorismo Social, a Falcons University, que também é um braço da Gerando Falcões, que aí passa toda a visão da Gerando Falcões, ou seja, é uma caixa preta que a Gerando Falcões tem, que ela abre para outros líderes de favela, sabe? E qual que é a importância, Dodó, de ter essa visão, de um líder de um projeto, ter esse tipo de visão, de dar, vamos dizer assim, uma profissionalizada, de enxergar a ONG ou o projeto como uma empresa, que é isso que eles fazem mesmo, não é? Sim, sim.
A visão assim, Voltou um outro Dodó, né? rapaz, no- assim como a gente teve uma virada de chave quando a gente conheceu lá atrás o Afro-Reggae, essa virada de chave agora mais moderna, né, mais assertiva em nosso trabalho de gestão, impacto de dados, todo aprendizado ali, sabe, a apresentação, como apresentar um pitch, como fazer. Então, você volta outro Dodó, sabe? O É. Arautos do Gueto, ele passa a se tornar uma empresa, sabe? Ele passa a se colocar no mercado do terceiro setor como uma solução de problemas, sabe? Não Uhum. somente uma oferta de oficinas de arte, cultura e tal, não. Hoje nós temos arte, cultura, qualificação profissional, empregabilidade, geração de renda, formação de jovens, captação de recursos também já, ou seja, é um Arautos diferente, sabe? E esse Arautos diferente, hoje a rede está presente em mais de 1.700 favelas, então já tem mais de 1.700 líderes pensando dessa forma. O nosso problema ele é tão grande que não cabe mais, eu não estou achando outra palavra, mas eu vou colocar ela, que não cabe mais um projeto ser amador para enfrentar um problema tão profissional, Sim, sabe? sim. E acho que é só através dessas ONGs, desses projetos mesmo, que tá ali, ó, em cada cantinho das comunidades, são esses projetos que vão mudar. Você não acredita nisso? Não adianta a gente ficar pensando em grandes políticas públicas né? Mas se quem tá lá dentro e sabe o quanto dói ali o problema, quem tá sentindo na pele e sabe como solucionar, são essas pessoas que vão mudar. Eu acredito muito nisso e eu acho que é muito essa visão da Gerando também, não é? A favela fala, né, Silvia? A favela fala. E se a favela não é ouvida, a gente vai ficar nesse ciclo da pobreza, nesse ciclo da desigualdade social, perpétuo dentro disso. É. Então, quando a Gerando Falcões ela lança a Favela 3D, que é uma ouvidoria da favela, e além da favela falar e ser ouvida, ela participa. Olha, aqui nós queremos isso, nós precisamos disso, e nós também vamos construir isso junto com, com o privado e o público. Uhum. Então, enquanto a favela não for ouvida, esse ciclo dificilmente ele vai ser quebrado. Então, Gerando Falcões ela traz muito isso. A mudança ela é de dentro para fora. Foi feito durante anos de fora para dentro e somente ofertado as coisas que a comunidade não quer aquilo. E não é a dor que a comunidade precisa. Era como se tiver alguém doente, você está dando um remédio errado. Sim. Então não é isso, né? Então a gente hoje, nós como Gerando Falcões, a gente tem essa grande missão de mandar a desigualdade da favela para o museu, justamente com essas metodologias e fortes, como Favela 3D, como essa ouvidoria, até mesmo para a gente colocar hoje uma oficina para dentro da favela, a gente tem que ouvir ela para ver se é aquilo que ela quer, sabe? Sim, sim, para ajudar, antes de ajudar, a gente precisa escutar, né? E potencializar o que lá existe, né? E eu acho que a mudança vem tanto de vocês se enxergarem como potência, de vocês levarem vocês mesmos a sério, como também você falou aí muito da mudança de dentro para fora, mas também de quem tá fora olhar e falar assim: epa, peraí, isso aqui é muito mais do que uma aula de Uhum, percussão, isso aqui é muito mais do que uhum. uma aula de dança, né? Até das empresas também falaram: epa, vou colocar a grana aqui eu vou investir, porque aqui é interessante para eles, é interessante para mim, é interessante para todo mundo, né? A visão de dentro e de fora também muda muito, né? Que eu acho que é a grande transformação que a gente está vivendo hoje no social, né? De todo mundo se levar mais a sério, né? Sim, tudo hoje, igual você falou, né? A visão de empresas hoje para o Arautos muda muito, sabe? Para projetos que estão seguindo essa linha de profissionalização muda muito. O nosso time aqui ele é É. treinado, né? O nosso time ele é treinado tanto o time pedagógico, com treinamento de pedagogia, quanto em OKRs, quanto na criação de branding, de tudo, toda a nossa área de comunicação ou marketing, tudo que a gente faz, a gente tem um planejamento. Então, quando a gente Uhum, vai conversar com uma empresa e tudo, o que a gente oferece para eles? A nossa transparência. Tanto uhum, transparência de trabalho, quanto transparência de o que ele está acreditando na gente. A gente tem uma forma profissional
de dar uma devolutiva para esse parceiro. Isso muda muito até na forma da gente executar um projeto para a comunidade e esse relacionamento com empresários. Sim. E tem mudado tanto. Eu fico muito feliz quando eu recebo um empresário engajado na causa, sabe? Quando eu recebo lá no Arautos, diretora de escolas, sabe, engajada, querendo saber. Gente, eu tento fazer uma reunião lá na escola e vai alguns pais, como que vocês conseguem ter uma quadra cheia no dia de reunião de vocês? Sabe, o que vocês estão fazendo? A gente está ouvindo eles. Tem hora que eles não querem saber também do filho, eles querem falar. Vocês que conhecem, né? Vocês que estão ali dentro, vocês que conhecem o caminho que tem que seguir, as estratégias que tem que usar. Sim. Ninguém melhor do que vocês para dizer isso, né? A pandemia está aí, sabe? A pandemia está aí. Ela veio para provar, para deixar mais claro aquilo que a comunidade passava, mas também para mostrar que os projetos dentro da comunidade, eles têm um papel super importante, sabe? Ele sem a aproximação desses projetos, sem o governo aproximar deles, sem as empresas se aproximarem deles, eles não vão descobrir qual a verdadeira dor da favela. Uhum. Porque quem está andando todo dia dentro das comunidades são essas lideranças. Sim. Que está vendo um menino chorando, que está vendo a Dona Maria batendo na casa dele lá, pô, você tem um arroz, você tem não sei o quê, e tudo somos nós. São essas lideranças em cada favela. Então a importância de estar grudado, de estar, sabe, com um pacto ali para caminhar junto para a transformação desse lugar, sabe? E não é transformar, quando a gente fala transformar, pode parecer assim, pô, é um lugar que tem que ser transformado, é um lugar, não. A gente tem que potencializar o que lá existe. Lá dentro tem empreendedor, lá dentro tem empresário, tem dono de salão, tem dono de padaria, tem empreendedores que saem lá para trabalhar em grandes empresas. Ou seja, a máquina do Brasil está nessas favelas. Sim. Então é como o Edu fala, eu vou usar a palavra dele aqui, não faz sentido existir a pobreza, não faz sentido existir essa desigualdade, sabe? Claro, claro. É quem move, quem faz essa roda girar aí, é quem tá aí, são vocês, né? Agora, só tem uma coisa que eu fico inconformada, Dodó. Quando eu te conheci, foi 2020. Logo depois eu falei com você, eu quero sair no carnaval com vocês, pode? Você falou, pode. Veio a pandemia. Vem 2021, nada de carnaval. Esse ano eu tava crente que eu finalmente ia bater, nem que fosse um cabide. Nada. E não vai ter também. Como é que vai ser, Dodó? Esse episódio vai ao ar na semana de carnaval. Sem carnaval, como é que fica o Arautos reprimido desse jeito? Eu acho que quando essa porteira abrir, ninguém segura vocês, hein? Cara, eu fui ontem na escola olhar lá como que estavam nossos armários lá com instrumentos. Vou falar com o seu negócio, o oi enche d'água, sabe? De ver os instrumentos calados, assim. Mas, ó, uma coisa você já tá bem, que é de ritmo, tá? Você já tocou comigo 2 vezes, né? Então, assim, pô, ali agora eu sei que... Já passei da primeira fase? Da primeira etapa? Já passou da primeira etapa de quebrar aquele gelo, né? Assim, sim. Sugiro você pegar um instrumento do seu tamanho. Porque o primeiro, eu vou te falar, foi difícil alcançar para poder batucar, né? Difícil demais. A gente está ansioso para colocar o nosso bloco na rua, reunir, sabe, de fato e tudo. Nós estamos fazendo alguns ensaios já com a percussão nossa alternativa. A gente está fazendo uns ensaios também com o grupo Agbara, primeira mão, legal. Tá? Primeira mão, grupo Agbara, que é o nosso grande negócio social. Tem um planejamento bem arrojado, escrito para esse grupo, é um grupo de multiplicadores do Arautos, né? Então é um grupo musical profissional do Arautos que tá na caixinha aí que vai sair. Então esse primeiro spoiler para a primeira pessoa, minha irmã Silvia Castro, está sendo isso, tá? Então Agbara. Que maravilha. Guardem esse nome. Me chama que eu quero conhecer, quero também dar essa notícia em primeira mão, hein? Top. Para conhecer isso aí. E quem quiser ver o Arauto, vocês também fazem apresentações aí para eventos em particular. Sim. Quem quiser contactar, quem quiser visitar a sede, ela está aberta. Quem quiser conhecer mais o Arautos, como que faz, Dodó? Nossas redes sociais, né? Instagram, @Arautos do Gueto. Nosso site, tem tudo lá também, www.arautosdogueto.com.br. E para quem quer também o Arautos que faça uma performance percussiva em seu evento, o Arautos já tocou em
tudo, tá? Em tudo, literalmente em tudo. Então, qualquer tipo de evento pode chamar a gente para a gente fazer lá uma performance de percussão, tá? Pode entrar em contato no nosso site, que lá tem todos os telefones, os contatos, os e-mails, que a gente vai ficar bem grato assim com o convite, tá bom? Com certeza. E as redes sociais também, o Instagram, Facebook também. Procurem Arautos do Gueto, que vocês vão entender o que é isso. Vocês vão entender por que eu fiquei tão arrepiada em vários momentos aí da fala do Dodó, porque eu vi a potência que é esse Arautos e não tem como ser diferente. Toda vez que a gente escuta não só os instrumentos, vocês tocando, mas quando eu te escuto também, Dodó, você é muito inspirador, não à toa você está aqui comigo no Na Boa, e é sempre esse prazer imenso, quando a gente se junta e poder te escutar e poder dar voz aí a esse projeto. Vida longa ao Arautos, viu? Tamo junto, muito obrigado pelas palavras, e é aquilo, sabe, que eu tenho para mim, assim, eu não, assim como eu, né, Dodó e o Arautos, a gente não corre com nada, a gente deixa que o tempo ele faça as coisas acontecer. Eu lembro muito, gente, de eu escutando a rádio, né, eu achava assim fantástico numa programação da rádio parar para uma pessoa falar de uma coisa assim do bem, sabe? Por mais que a rádio seja do bem, mas não é comum. Não é comum ter uma pessoa que entra lá, olha, conheci um projeto tal, olha, conheci uma pessoa tal, uma iniciativa tal, fala assim, cara, que legal, bicho, eu não perco não perdia um programa assim do Aceleradores do Bem, a Silva Castro, fala assim, aí eis que eu conheço a Silvinha, e a gente sabe, que a gente até brinca, que é uma conexão muito forte. Sim. Tem hora que eu penso em fazer alguma coisa, aí você entra, vamos supor, eu penso em, cara, eu tô precisando de um microfone. Eu penso só. Aí a Silvia vem lá e fala assim, Dodó, eu tenho um microfone aqui pra doar. Eu falo assim, não, mentira. Você tá ou lendo minhas mensagens, ou você tá me stalkeando. Não sei o que você tá fazendo, não. Pior que é assim mesmo, né, Dodó? Toda vez que eu te falei de alguma coisa que chegou, você falou, não é possível. É conexão. É conexão e é assustador, cara. Mas é isso. Eu acredito muito que gente do bem atrai gente do bem. Quando a gente tem boas intenções, as coisas acontecem. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente deseja, porque acontece. Então a gente atrai isso. Eu acho que é isso que acontece mesmo. É o universo conspirando ao nosso favor, né? Nossa, te sigo, aprendo muito com você, né? Então, ou seja, agora eu vou em algum restaurante, eu vou em algum hotel e eu vejo lá aquela luvinha de plástico, gente, não faz sentido. E é uma coisa que eu já tinha por exemplo, lá no Arautos mesmo, em outra época, eu não coloco copo de plástico para os alunos, sabe? Isso aí. E claro que eu deixo lá porque alguém chegou uma visita ou está despreparado, alguma coisa. Mas os alunos, eu peço que levem garrafinha, porque você imagina, todo aluno vai lá, pega um copo, joga fora, isso o dia inteiro. Então eu fico vendo assim, os lugares, assim, pode ver que eu até te mando foto, falei assim, olha aqui, olha o que eu tô vendo aqui, saca? Muito louco. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Isso aí, que bom saber, que bom, viu? Sempre um prazer imenso estar com você, continue contando comigo, e quem estiver nos escutando, siga, acompanhe, prestigie e apoie, porque vale a pena, porque aqui é assim, né? Nos façam uma visita. Isso aí, ainda mais essa visita com essa sede linda que tem aí, né? Vou combinar depois, eu quero voltar aí, viu Dodó? Ali, no caso, não é você voltar, não, é só você ir, ali você já é parte. Só bater na porta. Isso porque ainda você não tem a chave. Já eu tenho, ainda já eu cobro. E quem estiver nos escutando, fico por aqui, mas aguardo você no próximo episódio do Na Boa, porque aqui é assim, pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Até lá!